E aí, pessoas, beleza? Mais um vídeo do Matemática Leve, continuando o estudo das transformadas de Laplace. Agora, vídeo número 3. Tópicos de transformada de Laplace 3. Hoje revisaremos a função de Heaviside. A função de grau unitário, Heaviside, é definida como ela vale zero se a variável é menor do que zero e 1 para a variável maior ou igual que zero. Então, ela tem uma descontinuidade em sua definição aqui na origem do nosso plano cartesiano. Aqui a variável que eu usei uma variável genérica, variável x, mas podia ser a variável temporal também. Se eu forço uma translação na variável, a função desloca. Ó. Então, eu tenho aqui ó, h de x menos c, ela deslocou c para o lado direito. Se fosse h de x mais c, ela ia deslocar c para o lado esquerdo, o nosso degrau ia iniciar aqui. Então, tá aqui, ó, ela vale zero se x é menor do que c e vale 1 para x maior ou igual que c. Ela tem várias particularidades e propriedades. Como aqui é uma aula rápida, a gente vai focar na transformada de Laplace. A transformada de Laplace da função de Heaviside, ó, tá vendo que aqui eu mudei a variável justamente para te lembrar, de t menos b é 1 sobre s, porque é como se ela estivesse sendo multiplicada por 1 aqui, ó. A transformada de Laplace de 1 é 1 sobre s e na menos bs. Já se a Heaviside estiver multiplicada por uma função qualquer, eu tenho a transformada de Laplace f de s e na menos bs. Selecionei para vocês exercícios de provas já ocorridas na Federal do Rio Grande do Sul e na Federal do Paraná. Diz assim, se f de t igual a Heaviside de t menos t menos 1, Heaviside o deslocamento em 1, mais t menos 2, deslocamento em 2. Então, percebe, ó, quando eu multiplico a função pela Heaviside, a função só inicia lá no deslocamento da função degrau. Então, essa reta aqui só vai existir a partir de 1, ó. Essa outra reta aqui só vai existir a partir de 2. Determine a sua transformada de Laplace. Pessoal, a notação que muitos professores utilizam para a função de Heaviside é U, para lembrar que essa é a função de grau unitário. Então, ao invés de escrever H de t menos 1, usa U de t menos 1 e aqui U de t menos 2. Eu prefiro usar H para lembrar que é a função de Heaviside. Muito bem, eu quero calcular a transformada de Laplace desta f de t aí, ó. Aqui, quem está multiplicando é 1. Transformar Laplace de 1, 1 sobre S, vezes E no seu deslocamento. O deslocamento aqui é zero, ó. Menos, transformar Laplace de T menos 1, propriedade me diz que eu calculo a transformada sem deslocamento. Então, eu vou fazer a transformada Laplace de T. 1 sobre S ao quadrado, já vimos uns 2 vídeos atrás. Transformada de Laplace da Heaviside aqui pela propriedade, E na menos 1S, né? Que o deslocamento é 1. Mais, transformar Laplace de t menos 2, eu não considero deslocamento, transformar Laplace de t, 1 sobre s ao quadrado, e na menos 2s, porque o nosso deslocamento é s. Ora, para escrever isso aqui bonito, e na zero é 1, né, pessoal? Então, vai ficar 1 sobre s, menos 1 sobre s ao quadrado, e na menos s, mais 1 sobre s ao quadrado, e na menos 2s, é a transformada de Laplace dessa função aqui, composta por vários deslocamentos. No próximo exercício, eu já usei a outra notação, ó. Usei para o degrau unitário U de t. Percebe que aqui eu tenho essa reta multiplicada por t menos 2 e não aparece o mesmo deslocamento, ó. Mas a gente pode escrever diferente, ó. Posso botar esse 2 em evidência e vai ficar ut mais 2 vezes o 2t mais 2, menos t u de t. É essa função aqui que eu quero calcular agora, a transformada de Laplace. Ora, ficou feio aqui meu f. Ora, transformar Laplace de t, 1 sobre s ao quadrado, vezes e na 0s, ó, porque o deslocamento aqui é zero, menos 2 que multiplica. Quando eu aplico a propriedade, a transformada de Laplace da função que está multiplicando a Heaviside não implica o deslocamento, eu nem considero. Então, eu só vou calcular a transformada Laplace do t, 1 sobre s ao quadrado, vezes e aqui, ó, 2s. Te liga que o sinal é o mesmo, né? Ora, e na zero é 1, então eu tenho 1 sobre s ao quadrado, menos 2 sobre s ao quadrado, e na 2s.
Se tu quiser, dá para botar esse 1 sobre S em evidência, ó, fica bonitinho, vou escrever aqui em cima, ó, 1 sobre S ao quadrado, 1 menos 2, e na 2S, é a transformada de Laplace dessa função aqui. Neste exercício, diz o seguinte, determine a inversa de Laplace dessa função aqui. Percebam que agora eu quero o processo inverso. Eu te dei a função no espaço frequência, no espaço transformado, e eu quero a função original, a qual, aplicado o operador transformado de Laplace, me forneceu essa função aqui. Vamos lembrar do que a gente viu um pouquinho. A propriedade diz o seguinte, ó, transformado de Laplace de f de t menos b, heaviside de t menos b, é f de s e na menos bs. Esse f de s que está aqui é a transformada de Laplace da f de t, sem o deslocamento. Então, vamos pensar o que a gente tem aqui. A gente tem que o nosso b é igual a menos 3, né? Ou 3, se tu quiseres, que é menos bs. E a nossa f de s é 1 sobre s na quarta. Nós queremos a volta, a gente quer voltar. Então, o que a gente sabe? Primeiro, vamos calcular a transformada inversa. Transformada inversa de 1 sobre S na quarta. Ora, uns 2 vídeos atrás, a gente viu que a transformada de Laplace de t ao cubo é 3 fatorial sobre S na quarta. Tu tá vendo que tá parecido? Mas para a gente dizer que a transformada inversa de 1 sobre S na quarta é t ao cubo, tinha que ter o 3 fatorial em cima. Daí lembra da regra do presunto? A gente vai usar a regra do presunto, ó. Eu vou multiplicar, peguei o presunto e tirei o presunto. Percebe que quando eu multiplico por 3 fatorial sobre 3 fatorial, eu estou multiplicando por 1, na verdade. Só que quando eu faço isso, ó, pessoal, eu fico com 1 sobre 3 fatorial, transformada inversa de Laplace de 3 fatorial sobre S na quarta. Isso aqui eu sei calcular a inversa de Laplace. Isso aqui eu sei que é t ao cubo. Então, ó, percebe que eu não fiz nada. É regra do presunto. Peguei o presunto, cheirei o presunto, botei de volta na prateleira. Então, eu posso cortar esse cara com esse. Então, isso aqui é 1 sobre 3 fatorial vezes t ao cubo. Ora, 3 fatorial é 6, né? Então, eu tenho t ao cubo sobre 6. Essa aqui é a transformada inversa de Laplace deste pedaço aqui. Mas eu te perguntei dessa função em preto aqui, ó, vou pegar o verdinho de novo, que é isso que a gente vai calcular. Eu te perguntei a inversa de Laplace de E na menos 3S sobre S na quarta. Então, se a gente usar a propriedade, né, pessoal? Então, eu tenho, ó, a F está deslocada quanto? Deslocada o B, deslocada 3. Então, eu tenho aquela F ali, ó, deslocada 3 ao cubo sobre 6 vezes a heaviside de T menos B menos 3. Essa aqui, meu 3 ficou feio. Essa aqui é a função cuja transformada de Laplace me fornece E na menos 3S sobre S na quarta. Acaba, então, mais uma revisão das transformadas de Laplace. Na sexta-feira, tem mais. Beijos meus e do caboclo!